Você já parou para pensar em como uma simples cura feita no sábado poderia gerar tanta polêmica? Em Marcos capítulo 3, vemos o contraste gritante entre o amor compassivo de Jesus e a dureza do coração humano. É nesse capítulo que as tensões com os líderes religiosos chegam a um novo nível, e Jesus toma decisões que marcariam definitivamente o rumo do seu ministério. Você sabia que é aqui que Jesus escolhe os 12 apóstolos? Já se perguntou por que ele escolheu justamente aqueles homens? E mais, qual foi a acusação absurda que fizeram contra Jesus? E como ele respondeu de forma brilhante? Prepare-se para uma leitura que vai desafiar seu modo de pensar sobre autoridade, compaixão e o verdadeiro significado do sábado. Pegue sua Bíblia, se acomode e venha comigo descobrir os poderosos ensinamentos de Marcos, capítulo 3. Novamente ele entrou numa sinagoga, e ali estava um homem com a mão atrofiada. Assim observavam-no atentamente para ver se curaria o homem no sábado, a fim de acusá-lo. Ele disse ao homem com a mão atrofiada. Levante-se e venha para o centro. A seguir ele lhes perguntou. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou matar? Mas eles continuaram calados. Depois de olhar para os que estavam à sua volta, com indignação e profundamente triste com a insensibilidade do coração deles, ele disse ao homem. Estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restabelecida. Os fariseus saíram então e imediatamente começaram a conspirar com os partidários de Herodes contra Jesus, para matá-lo. Mas Jesus foi para o mar com os seus discípulos, e uma grande multidão da Galiléia e da Judéia o seguia. Ao ouvir falar de quantas coisas ele fazia, uma grande multidão foi ao encontro dele, até mesmo de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. E ele disse aos seus discípulos que mantivessem um pequeno barco à disposição dele, para que a multidão não o apertasse. Visto que ele curava a muitos, todos os que tinham doenças graves se aglomeravam em volta dele para tocá-lo. Até mesmo os espíritos impuros, sempre que o viam, se prostravam diante dele, gritavam e diziam: Você é o Filho de Deus. Muitas vezes, porém, ele lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era. Ele subiu a um monte e convocou os que ele quis, e eles se dirigiram a ele. Formou então um grupo de 12, a quem deu o nome de apóstolos, aqueles que o acompanhariam e que ele enviaria para pregar, com autoridade para expulsar demônios. E no grupo dos 12 que ele formou estavam Simão, a quem também deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Ele também deu a estes o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que mais tarde o traiu. Então ele entrou numa casa, e novamente a multidão se ajuntou, de modo que não podiam sequer tomar uma refeição. Mas quando os seus parentes souberam do que estava acontecendo, saíram para pegá-lo, pois diziam: Ele perdeu o juízo. Também os escribas que desceram de Jerusalém diziam: Ele está com Beelzebu e expulsa os demônios por meio do governante dos demônios. Portanto, depois de chamá-los, falou-lhes com ilustrações. Como Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino fica dividido contra si mesmo, esse reino não pode ficar de pé. E se uma casa fica dividida contra si mesma, essa casa não poderá ficar de pé. Também, se Satanás se levantou contra si mesmo e ficou dividido, não pode ficar de pé. Mas está chegando ao fim. De fato, ninguém que entre na casa de um homem forte é capaz de roubar os seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte. Só então poderá saquear a casa dele. Eu lhes digo a verdade. Todas as coisas serão perdoadas aos filhos dos homens, não importa que pecados cometam e que blasfêmias digam. No entanto, quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas é culpado de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam: Ele está com um espírito impuro. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Como havia uma multidão sentada em volta dele, disseram-lhe:
Veja, sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Mas ele lhes respondeu. Quem são minha mãe e meus irmãos? Então ele olhou para os que estavam sentados ao redor dele e disse: Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3 é um lembrete poderoso de que fazer o bem nunca será um erro, mesmo quando isso incomoda os outros. Jesus nos mostra que compaixão, coragem e fidelidade a Deus devem estar acima de tradições humanas ou da aprovação de pessoas. Neste capítulo, vemos como ele enfrentou críticas, rejeição e até acusações graves. Ainda assim, manteve o foco em sua missão: curar e ensinar. Isso nos inspira a continuar firmes, mesmo quando somos mal compreendidos ou julgados por fazer o que é certo. Outro ponto marcante é a escolha dos 12 apóstolos. Jesus não escolheu os mais influentes ou os mais preparados. Ele escolheu homens comuns, com falhas, mas com disposição. Isso nos ensina que Deus não espera a perfeição. Ele procura corações dispostos. E por fim, há um lembrete tocante. Fazer parte da família de Jesus não depende de vínculos de sangue, mas da nossa disposição de ouvir a vontade de Deus e colocá-la em prática. Isso significa que mesmo quando nos sentimos sozinhos ou rejeitados, temos uma família espiritual com Cristo à frente. Então, se você tem enfrentado críticas, desafios ou dúvidas, lembre-se de que Jesus também passou por isso e venceu. Siga o exemplo dele. Continue fazendo o bem. Deus vê, Deus fortalece e Deus honra os que o seguem com fé e coragem. Se gostou, clique aqui, aperte em gostei e compartilhe.